Agora eu vou apresentar nossos convidados de hoje. Primeiro, a Joana. Joana, se eu também pronunciar errado, você, por favor, me corrija, mas eu espero que não. É a Joana Dark Fernandes Ferraz. Ela é professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do Laboratório de Agenciamentos Cotidianos e Experiências, o LACE, e membro do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro. Nosso outro convidado é o Sérgio Adriano, que é artista visual, performer e pesquisador. Vive e produz em Joinville e em São Paulo, formado em artes visuais e mestre em filosofia. Contabiliza mais de 120 exposições, com destaque para a 13ª e 14ª Bienal de Curitiba, em 2017 e 2019, a 8ª Bienal Argentina de Fotografia Documental de 2018. 16 premiações, destaque para o Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural em 2020, Medalha Vitor Meirelles, Personalidade Artes Visuais 2018, concedida pela Academia Catarinense de Letras e Artes. Então, agora a gente vai passar para a apresentação da professora Joana, e depois a gente passa para a apresentação do Sérgio, e aí então abrimos para o nosso debate. Assim que o Sérgio for finalizando, vocês podem ir colocando as questões no chat, ou a gente incentiva também que falem, que a gente faça a nossa troca aqui. Joana, se quiser, é com você. Pessoal, boa noite a todas, todes. É um prazer imenso estar aqui, poder dividir com uma turma de professores, né? É tão raro a gente encontrar turma de professores assim, e é tão bom ver gente que está junto com a gente no chão da fábrica, como a gente diz, né? Ali na labuta, eu fui professora há muitos anos de ensino. Eu comecei como professora primária, né? E estou até na pós hoje, então é uma trajetória assim dentro das escolas, né? Escola pública, privada, enfim, né? E eu acho que é muito legal a gente poder fazer essa troca aqui, né? E trabalhar um tema tão difícil, porque, sem dúvida, é um tema muito árduo, né? E não trabalhar esse tema tão difícil e tão árduo de forma inocente, ingênua, poliana, né? Mas, ao mesmo tempo, olhar o que tem de potente nisso, porque mais importante do que a memória da dor é o que a dor reverbera enquanto força, né? O que o passado reverbera enquanto força para a gente, né? Não na sua marca somente, né? Mas na sua, como Nietzsche vai falar, na sua capacidade de contra-resignação. Ele pergunta: para que a história serve? E ele vai responder: a história serve como força de contra-resignação. Se não for para isso, ela não serve para nada. Então, é essa capacidade, né, da gente de, a partir daquilo, do acontecido, recriar, né? Ou criar, né? Nem recriar, porque recriar significa ir para o mesmo, né? Mas criar naquilo que aconteceu outras experiências. E aí eu vou trazer para vocês duas experiências. Eu poderia trazer inúmeras experiências, e agora eu tenho brincado muito com essa coisa dessas histórias de vida e dessas histórias de coisas, né? Pensar um pouco o que reverbera nisso, né? Então, eu vou trazer duas experiências, que o nosso tempo é curto, meia hora, né? E eu estou doida para ouvir o Sérgio Adriano. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente. Isso que eu vou falar, ele está em dois artigos, tá? Dois recentes artigos produzidos no mês de outubro de 2021. Um já está na revista lá da UFRJ, Lugar Comum, acho que Raquel já disponibilizou, né, para todo mundo, e o outro foi sábado, que eu falei na Claxo, numa mesa compartilhada com o Mário Chagas, sobre museu, memória, arquivo, mas ainda está no prelo.
Deixa eu trazer aqui rapidamente. Ai. Deixa eu ver aqui. Eu acho que assim. Eu não vejo mais vocês, tá? Vocês estão me vendo? Sim, tá Então, tudo certo, Joana. Sim. então eu estou trabalhando com o conceito de memória do futuro, que não é meu, né? É um conceito que vem de Nietzsche, que atravessa toda a filosofia da diferença. Nietzsche, passando por Foucault, passando por Deleuze, Guattari, né? Até chegar agora no Peter Paubert, Sueli Ronick, enfim, é esse caminho aí da memória do futuro. Né? O que é a memória do futuro? É a possibilidade da gente pensar esse passado, olhar para esse passado, não somente pela sua marca, mas pela sua capacidade de reexistir, né? Usá-lo, então, esse passado, a favor da vida, né? A favor do presente e a favor do futuro. Nesse sentido, essa noção de tempo, e esse poderia ser um curso bem mais longo, tá, gente? Porque é bem mais complexo, mas eu vou colocar resumidamente. A partir disso, a gente pensa o tempo não como duração, não como tempo cronológico, mas um tempo como duração, né? Por que a gente pode pensar nesse tempo não cronológico, né? E como a gente pode pensar esse tempo não cronológico? Gabriel Tarde, que é um dos autores fundadores desse pensamento, que viveu na mesma época que o Emile Durkheim, né? Só que ele não vingou. Depois a gente pode até pensar isso, por que ele não vingou, pode ser até uma pergunta para vocês me fazerem depois, mas agora não vai dar para entrar nesse contexto. Ele vai pensar, então, vai fazer uma crítica a esse tempo cronológico. Isso já vem sendo feito desde a filosofia, tá? É o Cronos, que é o tempo cronológico, e o Aion, né? Que é esse tempo espaçado, né? Que é o tempo das sensações, que a gente chama tempo das desconfianças, né? Dos assombros também, e é um tempo da virtualidade. Nesse sentido, Gabriel Tarde vai falar que o passado não exerce mais poder sobre a gente do que o futuro exerceria. É que a gente está tão habituado a achar que o passado nos serve de lição que a gente acaba achando que o futuro é algo que vai vir e que então a gente não tem nenhuma expectativa sobre aquilo que vai vir. E ele fala, mas se tudo se deu, se tudo do passado se deu no acontecimento, né? Então, não há no passado também nenhuma certeza, porque tudo se deu no acontecimento. Foi um acontecimento que gerou alguma coisa, né? Assim como o acontecimento que vai vir, que virá, também vai gerar alguma coisa. Quando é um texto muito interessante sobre a ação dos fatos futuros, que é onde a gente vai começando a brincar com essa ideia aí mais fortalecida da memória do futuro. E aí Gabriel Tarde fala: sou de opinião que não há mais que não há motivos de pedir mais ao passado do que ao futuro, a chave do enigma oferecido ao espírito pela estranheza do real, que é o caso de completar um pelo outro estes dois extremos, a colocação primitiva das causas e a destinação das coisas. Isso é tudo que me proponho a mostrar. Em outros termos, a ação do futuro, que ainda não existe, sobre o presente, não me parece nem mais nem menos concebível do que a ação do passado, que não existe mais. Então, é esse o contexto da gente pensar a memória do futuro, né? Não passou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Pensei que ele... Foi?
Foi, a força do acontecimento. Então. E é nesse sentido que tanto o acontecimento ele está presente tanto no passado quanto no futuro. Então, eu vou trazer então um caso, um acontecimento, um momento, né? E como a singularidade de um instante ou de alguns instantes, né, vão reverberar na sociedade, vão reverberar em nós. E aí eu trago um fragmento da história de vida de uma militante que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Inês Etienne Romeu, né? Que recebeu, então, a primeira medalha Chico Mendes de resistência do Grupo Tortura Nunca Mais, grupo no qual eu faço parte. Então, um pouco da história dela pode ser consultada nos arquivos do grupo. Inês, então, integrava o comando da Organização Revolucionária Armada Palmares, e a Organização Revolucionária Marxista Política Operária POLOP. Ela tinha 29 anos quando foi presa, ficou presa durante 96 dias, né? De 5 de maio a 11 de agosto de 71. Ela ficou sequestrada na Casa da Morte de Petrópolis. Ali foi torturada, estuprada, se viciada, sendo a única sobrevivente desse centro clandestino de tortura. E eu vou trazer o curta Manhã Cinzenta, que é um curta de 22 minutos, eu não vou apresentar aqui, obviamente, né? Que está num contexto de outras experiências artísticas da década de 1960 e que, claro, vai trabalhar com memória, mas a memória num sentido de percepções, sensações, né? E o que vai nos possibilitar pensar essa ideia de conspirar junto à vida, né? De que maneira as experiências artísticas elas vão permitir uma zona de singularidade para produzir em nós a afirmação da vida, né? A afirmação da liberdade. E pensar que todas essas forças que estão aí, elas estão sempre conosco, né? E o uso que a gente faz do passado é o que vai fazer a diferença, né? Como a gente vai usar o passado. Esse filme ele tem uma singularidade, né? Ele foi o único filme que o diretor foi preso e torturado por causa do filme. Logo depois ele morre, né? Ele passa por uma série de doenças e tal. Então, agora eu vou trazer a imagem da Casa da Morte, de Petrópolis, que é o centro clandestino de tortura do regime militar. Nós temos vários centros clandestinos de tortura. Esse é apenas um deles, né? A Comissão Nacional da Verdade ela apontou 17 no Brasil, incluindo navios-prisões, que eram navios de empresas privadas que serviram de prisões também. Essa, então, é a Casa da Morte, essa é Inês Etienne Romeu, que em 79 ela vai fazer um relato importantíssimo na OAB, relato que ela fez em 71, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a história dela. Essa é Inês Etienne Romeu em 2012, ela falece em 2015. Esse é o curta, Manhã Cinzenta. A imagem no curta é muito interessante, porque a imagem do robô é um robô que fala para esse cara que dá ponta, né? É a pessoa que está sendo torturada, e é o robô que dá toda a narrativa da investigação e da tortura, né? E é engraçado a gente ver a atualidade desse filme. 69, gente, eu botei errado. Ele foi produzido em 68, com cenas reais das manifestações, inclusive com imagens do próprio Ney, São Paulo, nas manifestações, né? Bem, eu mostrei essas imagens porque, na verdade, eu quero olhar vocês, né? Então, eu já mostrei tudo para poder olhar, senão eu não olho, e fica meio sem graça. Bem, a história, então, de Inês Etienne Romeu ela
Bem, diante de todas essas organizações que ela pertencia e tudo mais, a gente pode saber, né, da importância que ela tinha ali naquele momento, na luta política daquele momento. E ela ficou, então, nesses 3 meses ali na Casa da Morte, sendo estuprada e passando por tudo aquilo, né? Um depoimento dela é um depoimento terrível, terrível, né? Onde dá vontade de chorar ouvindo tudo que ela passou. Quando eles acharam que ela não ia sobreviver, porque você imagina uma pessoa de 29 anos pesar 32 quilos, né? Então, é o peso de uma criança, né? Então, eles acharam que a Inês não sobreviveria. Eles tiraram a Inês do Rio de Janeiro, da Casa da Morte de Petrópolis, viajaram com ela até a porta da casa da irmã, em Belo Horizonte, e jogaram ela na porta da casa da irmã, né? Com toda certeza que Inês ia morrer, né? Que ela não, até porque ela tentou suicídio 4 vezes na Casa da Morte, né? Será que esse curta na íntegra? Depois a gente vê o curta, depois a gente vê. Lá no site do LACE tem o curta na íntegra. Eu passo para vocês. E aí eles acharam que ela não ia sobreviver. Deixaram ela lá. Imediatamente, a irmã e o advogado da irmã levam ela para o hospital, né? E comunicam à polícia. Foi uma estratégia deles, né, para que eles não raptassem ela, entendeu? Foi uma estratégia deles para que ela ficasse preservada, né, para que ela não morresse e não sofresse novas torturas. Então, eles informaram, ali mesmo ela foi detida novamente, né, mas agora de forma oficial, que foi a melhor estratégia que fizeram com ela, ali naquele momento. E aí ela foi para o presídio do Rio de Janeiro, volta para o Rio, bastante debilitada, mas ela volta para o Rio, para o presídio do Rio de Janeiro, e fica no Talavera Bruce. E ela é condenada à prisão perpétua. Isso em 71. Em 79 tem a lei de anistia. E a Inês é anistiada. A Inês foi a última presa política anistiada do Brasil, né? E acontece que, em 71, quando ela está ainda no hospital, ela chama o advogado, a irmã, e eles descrevem todo o relato dela. E é por causa da memória da Inês que a gente tem muitas informações, muitas informações. E é muito interessante essa história, porque assim, são muitos casos de todo mundo que ela ouviu ali, passar por ali pela Casa da Morte. Ela guardava a data aproximada que um companheiro passou por ali, né? Ela guardava todas as informações, como ele estava, né? Quanto tempo ele ficou ali, ele ou ela, né? Companheiro ou companheira. E quando ela sai da prisão, ela vai e faz esse relato em 71, no hospital, e faz o relato em 79, na OAB, na comissão, já na anistia, né? E aí vem a questão nossa, né? Que é a minha pergunta, né? Para onde Inês se volta nessa superfície de morte, nesse lugar completamente destruído, que atenta sobre a sua vida a todo minuto? Com que forças Inês recria uma vida, né, já dada como morta pelos seus torturadores? O que estava para além desse corpo que fez com que Inês se reinventasse? E aí entra essa questão da memória do futuro, né? Porque eu imagino, né, que Inês, das vezes em que esteve à beira da morte, ela se voltava para a memória, para recobrar a vida. É essa memória potência, é essa memória que povoa a duração, né? É essa memória que, por mais aterrorizante que tenha sido a história de Inês, é uma memória duração, que, como diz o poeta Manuel de Barros,
que floresceu entre pedras, aves e astros nos fragmentos de canções e poemas. É sobre essa memória, né? Essa memória vida, essa memória resistência, né? Não a resistência que vai atrás do Estado resistindo, como no primeiro momento Foucault imaginava, mas uma resistência dos últimos escritos de Foucault, que, na verdade, é uma resistência que vai à frente, é uma resistência que se impõe como vida, e que o Estado vem atrás. Né? Não sei se vocês conhecem um pouco Foucault, mas ele tem 2 momentos em que ele fala de resistência. Né? Nos primeiros momentos, na década de 70, ele vai lá, ele é atuante, ele é militante, né? Ele vai para a rua, ele vai para a manifestação, e ele vai falar que a resistência é resistir ao Estado. E aí, depois, ele vai voltar e vai falar, bem, essa resistência não é resistir ao Estado, essa resistência é a força da vida, é a força do acontecimento. E é isso que o Estado quer segurar na gente. É muito maior essa resistência do que uma resposta para o Estado. A resposta para o Estado, se a resistência fosse uma resposta para o Estado, diz Foucault, ela seria fraca, ela seria impotente, ela não teria vida, porque estaríamos o tempo inteiro tentando responder. Né? Mas ele fala, não, a resistência está antes, a resistência vem primeiro. Né? E aí, outro, mudando o cenário, então, outra cena, né? É a cena do Manhã Cinzenta. Manhã Cinzenta, então, foi um filme, um curta, produzido por Oney, fica entre cinema novo e cinema marginal. Uns chamam de cinema... O próprio Glauber chama de cinema novo, depois o próprio Glauber chama de cinema marginal. Ele fica aí nesse meio do caminho, né? Entre cinema novo e cinema marginal. Na verdade, eu vejo que ele junta muito as duas estéticas, né? Que também se complementam. Né? E esse curta ele vai aparecendo com imagens, assim, vocês vão ver. Ele vai aparecendo imagens, tipo os filmes de Eisenstein, sabe? Aquelas imagens que vão se sobrepondo. Só que aparecem jovens na sala de aula, aparecem jovens torturados, aparecem jovens na manifestação, e vão aparecendo, só que as cenas, conforme as cenas vão passando, e o filme termina com os jovens morrendo. Eles são torturados e tal, e morrem. Não estou dando spoiler do filme, não, porque o filme é legal, vocês vão ver. Né? E vale a pena, porque é isso, mas quando o filme acaba, o filme não acaba, porque nos créditos o filme vai continuando, e aí é muito engraçado, porque aparecem de novo os jovens na sala de aula, e os jovens na manifestação, então o filme não acaba com o horror da tortura. Né? O que aconteceu para o Oney ser o único cineasta, o único caso de um cineasta que foi preso e torturado por causa do filme? O que aconteceu é que teve um sequestro de um avião que ia para Belém, e ele foi sequestrado para libertar alguns presos políticos. E aí eles sequestraram um avião e foram para Cuba. E lá, em Cuba, na volta, aí a ditadura pega o avião em Cuba, né? E dentro do avião eles viram o filme, porque o pessoal que sequestrou o avião, os revolucionários, estavam vendo esse filme. Né? E aí a repressão entendeu que o Oney tinha alguma coisa a ver com isso, com esse acontecimento. Né? E aí prende o Ney, tortura o Ney, né? Enfim, tudo aquilo, e apreende as cópias do filme, que viveu na clandestinidade essas cópias. Né? Primeiro ela foi presa,
né? O filme foi preso, a cópia do filme foi presa, então o filme foi preso, né? O diretor torturado, e durante muito tempo teve assim, em 2005 eu fiz uma mostra de cinema e eu tive que pedir a autorização da mulher do Oney, lá na França, para ela poder me enviar uma autorização, porque até então o filme não era nem conhecido, ele estava naquele centro ali na Avenida Brasil, que era um centro de... tipo um- como é que é? Centro de não sei o que lá, audiovisual, que é ali na Avenida Brasil, no centro, no Rio, né? Centro de não sei o que lá de audiovisual. Eu tive que. Aí não queriam dar o filme, enfim. Esse filme fica desaparecido, mas acontece que nem tanto, porque espertamente alguns amigos do Oney enviaram várias cópias desse filme para concorrer em festivais. Naquela época ainda, em 60 e poucos. E então o filme ele não se perde, a ditadura não consegue acabar com esse filme, né? E aí é muito interessante a gente olhar como é que toda essa repressão, que toda essa força, que toda esse terror que o Estado produz, né, vai, ele não consegue controlar tudo, né? Tem sempre alguma coisa que escapa. E em cada história, de cada um, de todas essas pessoas que eu entrevistei durante todo esse tempo, né, que eu estudo esse tema, em cada uma dessas histórias tem sempre uma força que está acima da repressão que o Estado impõe, né? Tem sempre uma força que escapole. E é essa força que escapole, é essa possibilidade da gente olhar a memória, não como com esse terror que o Estado produziu, mas com aquilo sim que Foucault vai falar, que Nietzsche vai falar, aquilo sim que o Estado não conseguiu e não conseguirá, jamais conseguirá, porque isso é a força da vida, isso é a força do acontecimento. Né? E é essa memória, a memória do futuro que eu estou trazendo para vocês. Então, é essa minha fala. Fechou? Nossa, nunca vi tão pontual. Muito bom, Joana, que emocionante te escutar. Eu estou aqui com o meu caderninho, anotei várias coisas também, porque apesar de estudar temáticas, eu acho que falta muita divulgação, né? Mesmo na área científica, assim, a gente vê uma dificuldade de saber coisas, né, que deveriam ser banais, por exemplo, a quantidade de centros clandestinos de tortura. É uma das dificuldades da falta de divulgação da nossa comissão, né? Mas enfim, vou deixar o resto dos comentários para depois e vou passar aqui para o Sérgio, porque também estou muito ansiosa para escutar ele. E imagino que o pessoal também está mais animado agora, depois de escutar a Joana ainda. Sérgio, com você. Joana, parabéns, adorei a fala. Já coloquei aqui na minha lista para colocar ir lá conhecer a Casa da Morte. Já quero fazer uma performance lá na frente da Casa da Morte. Me chama, eu quero Eu ver. vou lá, tu vai ver. Vou lá e vou dizendo você, porque é um tema. Eu estava até falando como a gente tinha esse curso agora essa semana. Eu estava falando sobre essa questão da ditadura, como a gente se perdeu, né? Diferente do Chile, né? Você vai lá no Chile, no Museu da Memória, aperta o botão e descobre quem sumiu, né? Então, até por sinal, se os colegas... primeiro, boa noite a todos, se eu começar. É que a gente já começa empolgado, daí já vai falando, né? Esquece de dizer boa noite. Gente, prazer estar aqui falando com vocês e falando sobre algo que eu amo, que é a arte como memória. Mas agora, voltando só um pontual, em Santiago tem o Museu da Memória, é incrível, tem que ir lá todos conhecer.
Eu chorei nesse museu, chorei várias vezes. Olha, tem no Paraguai, tem na Argentina, tem no Chile, tem no Uruguai, né? A gente tem vários museus, e a gente está fazendo um encontro desses museus na Claxo, esse mês inteiro. parabéns. Bem legal. Parabéns. Então, essa é a minha fala de meia hora, depois a gente vai estar aberto a perguntas. Eu sou super acessível, se depois dessa nossa conversa aqui vocês quiserem entrar em direto comigo, pode entrar. Esse material que eu vou apresentar hoje é um material que eu fiz baseado para os professores, para vocês. Então, ele tem texto no meio, vai ficar disponível para vocês. Eu não vou ler os textos, mas eles são introduções às obras. Grande parte dos textos são da Juliana Crispi, por uma exposição que teve para Choque Cultural, e os que estão com aspas são dela, e tem o nome dela embaixo, e algumas são meus, são alguns pensamentos de como que eu chego das minhas obras. Só para a gente fazer uma explanação. Eu vou passar aqui a apresentação e a gente vai conversando. Gente, só enquanto o Sérgio coloca para falar que ele é bem acessível mesmo, eu assim, ai, que medo de falar com um artista, né? Coisa chique, gente famosa, aí você fica assim, não, manda mensagem, o Sérgio responde, conversa contigo, é super tranquilo, gente. Vocês estão me vendo? Estão? Estão vendo? Mas a apresentação não, Sérgio. Não foi. Então, peraí. Compartilhar. Ok. Tá vendo agora? Agora parece que tá indo. Tá? Tá okay. indo, só não tá no grande. Não sei se você não quer colocar no... Eu coloco. Tá agora? Perfeito. Okay. Eu vou direto sobre a minha linha de pesquisa, que é essa tela que deve estar para vocês agora. Eu trabalho com conhecimento, a verdade apresentada e o universo da dúvida. Esse é o tema geral e os meus pilares são o corpo, a palavra e a história. E eu vou falar sobre isso durante a apresentação. Esse, como falei para vocês, é um texto da Juliana Crispi, que vai fazer uma introdução nesse trabalho para quem quiser se aprofundar. Esse é um projeto que eu fiz chamado Dúvida da Verdade, né? Antes de começar a falar sobre ele, a minha mãe foi casada com meu pai por 40 anos. E ela acreditava em algo. Ela acreditava que quando uma pessoa morria, tinha que se passar uma noite sendo velada. A minha mãe morreu no domingo à noite, meia-noite e 45. Meu pai queria enterrar minha mãe na segunda-feira à tarde. Falei, não, pai, isso não pode. Isso não é verdade para minha mãe. A minha mãe tem que se passar uma noite velando. Então a gente passou a segunda-feira à noite velando a minha mãe e enterramos na terça. Isso foi em 2006. A partir desse ato do meu pai, eu comecei a pesquisar o que é a verdade. O que é verdade para a gente, né? Se o meu pai foi casado com a minha mãe por 40 anos, o que é verdade? E não acreditava nessa verdade da minha mãe. E aí, depois, eu fui fazer mestrado em filosofia para discutir a relação de verdade e felicidade, até que eu me deparei em ir para o Atacama e fazer um projeto. Eu fiquei 7 dias no Atacama. Esse projeto chama Dúvida da Verdade, é uma foto. Esse lugar chama o Vale da Morte. E ele tem um detalhe grande, essa foto. Se você notar, a gente vai ver que a gente vai sair do ver para olhar e do escutar para ouvir. Por quê? Porque eu estou no topo da montanha, deitado. A verdade, e a verdade apresentada, ela é nos conduzida. Eu vou dar um exemplo de verdade apresentada para vocês. A sua mãe falava para você, não deixe o chinelo virado, senão o barco vai virar, a mãe vai morrer, você não vai crescer. Isso é um ditado popular, que aí quando você é pequenininho, você vai lá e organiza o chinelo. Mas você vai crescendo e descobre que aquilo era só para deixar o chinelo organizado. Então, existem tantas verdades tão bem apresentadas para você, que você não duvida. E sobre essas verdades que a gente tem que discutir, que a gente tem que duvidar. Então, eu estou também no Atacama, em cima de 4 maçãs. Depende qual é a sua idade, essas maçãs vão te levar a algo religioso, ou vai te levar, se for mais jovens, para uma maçãzinha de uma marca. Mas vai ter uma simbologia nisso, né? E quantas histórias foram contadas a partir dessa maçã? E essas histórias que nos contaram não deixam a gente chegar na felicidade.
Eu vou contar uma história para vocês sobre as mulheres. No século XV, uma mulher, para ser bonita, ela tinha que ser gordinha. Essa mesma mulher, se fosse transportada imediatamente para o nosso plano agora, aqui em 2021, o que ia acontecer com ela? Bullying. Ela estaria fora da estética. Então, você vai descobrir que o bonito é datado pelo tempo. Agora, o belo é atemporal. O bonito pode ser uma verdade apresentada. O racismo também é uma verdade apresentada. E aí, agora vamos trazer para o Brasil. Quem é quem no Brasil? Né? Esse é um livro que eu encontrei, ele é colado, e já tinha esse título, Quem é quem no Brasil, eu transformei numa obra. E aí você vai me perguntar, o que significa isso? Quem é quem no Brasil? Quem serve e quem é servido. Porque quem serve leva 80 tiros, encontra balas que não são perdidas, né? E aí tem uma outra questão nisso, que a Joana também entrou na sua palestra, sobre o conhecimento. Porque assim, quando você não tem direito a um conhecimento, você fica respondendo perguntas. E homens e mulheres da minha cor são criados no Brasil para responder perguntas. A minha mãe com meu pai me criou só para andar no caminho do meio. Infelizmente, eles não foram ensinados a formuladores de perguntas. E assim eu fui criado. Por um longo tempo da minha vida, eu fui criado a só responder perguntas. E aí eu encontrei as artes visuais, aos 25 anos. E as artes visuais me retirou do homem de responder perguntas e me colocou como homem formulador de perguntas. Eu comecei a me perguntar por que eu não era feliz? Por que o meu tom de pele incomoda tantas pessoas? Essas perguntas me levaram para o conhecimento. Desculpa. As perguntas me levaram para a verdade me levou para o conhecimento. O conhecimento me levou para a felicidade, e na felicidade eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar em poder ser um artista. E aí me tornei um artista. Mesmo que o mundo das artes falava para mim que eu não participava do mundo das artes, que a minha cor devia fazer educação física. Porque a memória no mundo das artes diz que no livro de História do Brasil, nas artes, não existem pessoas negras. Ou seja, não existiria esse lugar para mim em artes. Então, agora focando no Brasil, focando no dicionário e sobre a memória do que existe no dicionário e sobre a definição de negro que existe nesse dicionário, eu estou definindo o dicionário da língua portuguesa como pavoroso, como cor do piche, né, como sombrio, nesse dicionário. E se você fizer um Google hoje, agora, 2021, quando acabar essa palestra, você vai descobrir que continua assim mesmo. E tem uma outra coisa nessa obra que se chama Grande Dicionário. Eu transformei ela em um chinelo. Na memória nossa, quem usa chinelo? Quem são as pessoas que usam chinelo? No passado, no tempo da escravidão, quem usava sapato é quem tinha dinheiro. E vem até hoje. Os negros eram escravos descalços. E aí eu vou fazer um dicionário chinelo. Porque a relação hoje de sapato e chinelo continua a mesma coisa. Os negros continuam descalços. Depois eu vou tratar sobre um assunto, e esse livro ele é todo colado, pintado de dourado, e aí de um lado está escrito race, e aí você vai ler no outro lado ismo. E aí sou ismos. Que ismo existe nas artes, né? Quais os ismos que existem nas artes? E quem não participa desses ismos? Quem não participa? As mulheres, os negros e todos os achatados. E será que eu não sou racismo? Será que em algum momento da minha vida perena, na vida agora que eu vivo, eu não sou racista em alguma das minhas falas do cotidiano? Falando de memória, vamos falar sobre memória de um povo. As pessoas falam que eu sou descendente de escravos. Não, eu não sou descendente de escravos. Meus ancestrais eram príncipes, rainhas, que foram saqueados. Saqueados, sabe por que eu uso a palavra saqueado? Porque quando você tem um bem, você saqueia esse bem. Então foram em um país, na África, e saquearam, né, príncipes, rainhas, e trouxeram para o Brasil e para a Europa e transformaram em escravos. E essas pessoas que chegaram no Brasil, chegaram apagadas.
chegaram invisibilizados, chegaram trocando os nomes das pessoas para que não se pudesse buscar a memória. Então, Sem História do Brasil Negra, volume 1. Depois, eu vou pegar Dom Pedro e vou colocar na capa do livro de história, História do Brasil. Está na hora de mudar as capas desses livros de História do Brasil. Que rostos são hoje, perguntando para vocês, se eu tirasse a imagem, hoje, atualmente, que rosto que eu tirasse a imagem, e vocês, mesmo sem o rosto, vocês iam descobrir que essa personagem é a pessoa. E que cor teria esse personagem sem o rosto que vocês saberiam que é essa pessoa? Seria da minha cor? E agora, História do Brasil, negros. Eu estou trabalhando com esse objeto, que é um objeto de criança, que é um kit de vassourinha, rodo, que as crianças ganham. Aí, geralmente, uma criança negra ganha esse kit. Então, eu vou transformar a História do Brasil, negros, com esse sonho. Como você não aprendeu a sonhar, e os seus pais não sabem sonhar, você, sendo achatado sem direito ao conhecimento, você acaba repetindo o que os seus pais são. Então, eu tenho uma obra da Joana e da Maria. A Maria levava a Joana para o trabalho. Quando era pequena, a Maria era diarista e levava a Joana. A Joana ganhou um brinquedinho desse. O que aconteceu com a Joana? Virou diarista. Né? Agora, só falando sobre a diarista e sobre a palavra doméstica. A palavra doméstica vem de domesticar, porque os europeus, quando vinham para o Brasil, pegavam os negros para trabalhar na Casa Grande e, segundo eles, precisavam domesticar esses animais que seriam os negros. Aí vem a palavra doméstica. Aqui temos uma memória. Eu comprei esse livro, que tem mais de 150 anos, Carta do Brasil ao Milésimo, e incluí a palavra negro nesse livro. Esse livro é grande e vai agora para o acervo do Museu do Rio de Janeiro. Carta do Brasil ao Milésimo. Que carta do Brasil seria para o milésimo negro? Seria uma carta de desculpa? Uma carta que ressaltaria a contribuição do negro para a história, para o crescimento do Brasil? Que carta seria essa? Que memória nós temos a respeito desse negro no Brasil? É o que foi contado para nós na escola, com aquelas imagens que os negros estão sempre de secundários, como se fossem animais, aquelas imagens do Debré, que você vê na memória quando você pensa no negro? Que memória você tem quando você lê negro? E aí eu vou cortar o livro Grandes Personagens da Nossa História com a palavra negro, porque os negros não estão nesse livro. E mais ainda, eu vou carimbar com a palavra pretos, porque pretos e negros no dicionário, eles se ligam e têm a mesma fala, a mesma pejorativa, as duas palavras. Depois eu vou cortar o livro de Arte no Brasil com a palavra negro, porque os negros não estão nesse livro. Então, aí eu corto totalmente esse livro para dizer exatamente isso. Aonde estão os negros em artes? Né? E mais ainda, eu vou pegar roupinhas de criança e vou colocar ditados populares, mercado negro, ou comentários da internet nessas roupinhas. Sabe por quê? Porque pessoas como eu já nascem carimbado. Já nasce carimbado na vida. Quando você ganha um carimbo social, você já é carimbado. Quando você é carimbado como puta, você fica com esse carimbo. Quando você é carimbado como viado, você já fica com esse carimbo. Então eu vou fazer várias roupinhas dessas. A coisa tá preta, denegrir, falas para professor, cabelo bombril, né? Aqui é um texto e vamos à palavra na minha boca, palavra tomada. Vou fazer uma série chamada Palavra Tomada, porque eu digo que eu nasci sem poder falar, sem poder pensar, sem poder me expressar, simplesmente porque eu sou preto. Aí você vai perguntar por quê? Porque, sem direito a um conhecimento digno, de qualidade, você fica respondendo pergunta, como eu falei lá no início. E aí eu encontrei esse carimbo, que era usado para saco de café, um carimbo antigo, que era colocado numa régua e carimbado. E aí eu vou pegar todas as palavras que me foram tomadas e vou colocar na boca. Preto, arte. Tem 2 vídeos depois para vocês acessarem, que é esse aqui, o preto, e esse vídeo, grit.
Esse vídeo é feito com água sanitária, e a água sanitária vai e limpa a imagem. E participou de alguns festivais e bienais, e a Bienal da Argentina. É bem interessante que vocês passarem para os seus alunos, e na questão do apagamento, né? Como somos apagados, melhor ainda, como somos higienizados. Assim como o Dória fez aqui em São Paulo, que pegou todos os moradores de ruas, jogou e depois pintou. Isso é uma higienização, isso é apagar a memória. Aqui temos palavra tomada, ordem e progresso, e como a gente está silenciados, né? Para quem é ordem e progresso, né? E como nós somos induzidos a estar feliz. Então, essa obra foi feita na Copa do Mundo. Enquanto nós estávamos seduzidos pelo Copa do Mundo, no Congresso estava passando um monte de leis que não eram boas para nós, né? E para quem é ordem e progresso, então? Será que essa imagem é tão lá atrás ou é atual? Que cores são essas? Que memórias você tem a respeito dessas cores? Né? Isso é um cabo de vassoura. E aqui tem palavras tomadas, direito das obrigações. É um livro de direito. Para quem é negro, só tem direito às obrigações. Né? Só obrigações, nenhum direito. Aqui é muito interessante, porque Debré vai fazer essa pintura, e é um gatilho para um trabalho meu, né? Selvagens Civilizados. E aí eu vou pegar a memória dos Selvagens Civilizados que veio para o Brasil, que eu acho que, na verdade, os civilizados era quem estava aqui, os selvagens é que veio matar o povo aqui. Então, eu vou pegar essas pessoas que estão no livro de história do Brasil e vou retirar as imagens deles. Vou fazer isso. Depois eu vou pegar a Princesa Isabel e vou carimbar com preto no lado, o mesmo carimbo que estava na minha boca. Depois eu vou pegar Dom Pedro e vou carimbar com a palavra negro e colocar no rosto dele, aqui está negro, e colocar no rosto dele a definição de preto do dicionário. E ao contrário disso, eu vou carimbar com preto e aí no rosto está o negro. Né? E isso é uma tela de 60 por 50, né? Para discutir memória, cor, e aí eu já estou transformando a palavra preto e negro, se vocês prestarem atenção, em dourado. Porque agora o meu novo trabalho é transformar a palavra preto e negro em abençoado, não é mais sombrio, não é mais a cor do pecado, agora é a cor do paraíso. É um novo livro que eu vou lançar, chamado Um Livro pela Medusa, né? Editora Medusa de Curitiba, está para sair agora, e chama Palavra Tomada, e ressignificando todas as palavras que são pejorativas da definição de negro. E aí eu vou para um lugar, agora que você está falando sobre história, né, sobre memória, o Brasil foi descoberto em 1500, e em 1501 veio a primeira expedição para o Brasil, e vai para São Miguel do Gostoso, e tem uma praia chamada Marco, lá foi o primeiro marco colocado no Brasil, e eu vou para lá fazer uma série de performances, inclusive levar o livro de História do Brasil para lá, para ressignificar esse livro de História do Brasil e repensar realmente sobre os selvagens, porque os selvagens que chegaram no Brasil, na verdade, né? Os selvagens que vieram matar os índios aqui, os selvagens que capturaram os negros e trouxeram para o Brasil. Então, quem é os selvagens, né? Que símbolos existem no Brasil que deveriam estar agora nesse novo livro, História do Brasil? Que história nós vamos escrever? Que memória nós vamos deixar? Essa é a pergunta. E aí eu vou para São Miguel e fazer essas fotos, né? E me colocar lá sobre essa posição e ressignificar essa história. Pedir uma ressignificação, reescrever a história. Ou melhor, escrever a história que não foi escrita. Que não foi escrita por homens brancos, né? E agora, já chegando no final da minha fala, e falando agora sobre memória, história, palavra, essa obra foi feita na rua 13 de Maio. 13 de Maio é um momento significativo, com uma determinada pessoa resolveu assinar uma lei dizendo que todos os homens escravos estariam livres. Mas quando você assina uma lei sem direitos, sem dar dignidade, sem dar terra, sem dar dinheiro, esses corpos continuam ainda submissos, continuam ainda servindo a casa grande.
Então eu vou na rua 13 de Maio, me colocar nesse lugar, que é essa lixeira aqui em São Paulo, e me autofotografo para discutir como que os corpos negros são descartados. Corpos negros como os meus são números, viram números. Passam no Jornal Nacional como números. Passam no Jornal Nacional quando o Exército vai para o Rio de Janeiro, na intervenção militar que teve agora, em 2018, 2019, desculpa, e ficou o Exército 10 meses lá. Quando o Exército foi embora do Rio de Janeiro, desses 10 meses, matou 1.440 pessoas. E passou no Jornal Nacional 1.440 pessoas, sem os nomes das pessoas. Grande parte dessas pessoas são faveladas e pretos. E aí você vai descobrir que essas pessoas não têm o direito ao luto social, não têm direito à memória social. Elas são números, são descartados como esse corpo que está na sua frente. E agora falando sobre, para a gente fechar esse meu pensamento e fechar essa nossa fala e abrir para perguntas, aquela foto que você viu do lixeiro é o lugar que eu pertenço. E essa outra foto aqui é o lugar que eu não pertenço. O lugar que eu não pertenço... O lugar que eu não pertenço, eu pesquiso pedestais aonde a escultura sumiu, onde o busto sumiu, e me coloco nesse pedestal para reivindicar essa memória, esse lugar desse corpo negro, indígena, pardo, LGBTIQ+, e todos os achatados. Os monumentos da Dandara, do Zumbi, e tantos outros que não estão nesse lugar. Então, eu vou a esse lugar e me fotografo. Esse lugar é na Biblioteca Mário de Andrade, e eu fiz essa foto. E aí, muito mais que isso, além de reedificar a memória, eu vou fazer uma coisa que eu desejo e espero, que é, eu desejo e tenho um sonho, e eu quero dividir esse sonho com vocês. Eu sonho que uma criança negra, nascida numa comunidade, abra o livro de História da Arte do Brasil e me conte nesse livro de História da Arte do Brasil. E descubra que Sérgio Adriano H. nasceu em Joinville, numa cidade preconceituosa, homofóbica, racista, que todos os dias ele era dito para ele na escola, seu preto, seu macaco, seu encardido, seu Nescau. Que foi dito para ele que ele não fazia parte das artes. Foi dito para ele que ele não sabia sonhar, porque os seus pais não te ensinavam ele a sonhar. E as artes visuais salvou esse homem. E quando essa garota negra, me vir no livro de História da Arte, descubra que ele possa sonhar. Ele pode sonhar em ser médico, pode sonhar em ser dentista, inclusive artista. E essa garota, vai se tornar alguém tão importante para a nossa sociedade, tão importante, de quando ele morrer, a nossa sociedade vai fazer um monumento para ele e uma praça pública. E aí, uma outra garota, um outro garoto de uma comunidade vai ver esse monumento dessa pessoa grandiosa, desse homem negro, dessa mulher negra, desse indígena, dessa LGBTQI+, o que seja, de tantas palavras. E aí vai se espelhar de novo nesse monumento na praça e vai poder sonhar, vai aprender a sonhar. Então, o que eu espero, o que eu falo nessa nossa fala aqui sobre memória é que sobre representatividade. Memória precisa de representatividade. Precisa estar no livro de História da Arte, no livro de História, na memória das pessoas. E precisa estar nas praças. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês nesse momento. Obrigado. Todo mundo batendo palma virtualmente aqui, Sérgio. Eu não sei nem muito bem o que falar, tô meio emocionada, meio tocada, como é incrível, né? A potência da arte de mexer com a gente é num outro nível, assim, é outra via de aprendizagem, essa coisa de mexer com sentidos. É muito bonito mesmo, parabéns, seu trabalho é incrível demais, toca lá no fundo. Obrigado.